pastor bem disse, nós trabalhamos na sexta-feira o tesouro da igreja, o fundamento de uma igreja, que é o Evangelho da Graça de Deus. Ontem nós falamos sobre a proclamação do Evangelho, o papel central que a palavra de Deus tem na vida da comunidade, né, o compromisso que o pregador deve ter com a palavra de Deus, bem como a congregação deve ter um compromisso com a palavra de Deus. E hoje nós falaremos sobre seguir a Jesus e conduzir outros a Jesus, o privilégio do discipulado. Como é que a gente passa essa mensagem adiante? É isso que eu quero ver com os irmãos, à luz de Mateus, capítulo 28, um texto muito conhecido. Mateus, capítulo 28. Nós veremos isso não só nesse verso, mas também à luz de todo o Evangelho de Mateus, mas veremos isso a partir desse texto. Mateus capítulo 28, versos 16 a 20. A minha versão é Almeida século 21, mas os irmãos naturalmente podem acompanhar a leitura na sua Bíblia. Diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. Quando viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. E aproximou-se Jesus, falou-lhes: Toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Vamos ter mais uma palavra de oração? Pai, nós louvamos ao Senhor por essa manhã, onde teu povo se reúne nesse espaço, em torno da tua palavra, em volta da tua palavra somente, para receber dela encorajamento, Pai, auxílio, consolo e conforto para a nossa caminhada cristã. Ó Deus, a despeito das minhas muitas limitações no falar, pois sou um homem pecador, e das limitações dos meus irmãos igualmente no ouvir, nós clamamos ao Senhor, suplicamos que o teu Santo Espírito faça obra em nossas vidas. Ó Deus, que o teu Evangelho possa brilhar mais uma vez entre nós, que o compromisso que o Senhor nos deu, que o Senhor nos comissionou, possa de fato encher a nossa mente, o nosso coração, de forma que o Senhor nos dê coragem e intrepidez para que possamos continuar propagando o Evangelho. Nos ajuda, é o que nós te pedimos e suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Muito, meus irmãos, se tem falado sobre discipulado, mas infelizmente há pouca compreensão do que vem a ser o discipulado. O discipulado ele tem sido tratado em muitos círculos apenas como uma classe de iniciação para os novos convertidos, os catecúmenos, ou ainda como algo que deve ser apenas exercido pelo pastor e pelos líderes de uma determinada igreja. E quando uma igreja entende o discipulado dessa maneira, ela está comunicando que o discipulado é algo institucional, e com isso ela afasta cada vez mais do aspecto orgânico, onde o discipulado deveria ser vivido e praticado naturalmente entre a membresia e pelos membros da igreja. Diante disso, não é incomum que nesses círculos onde o discipulado é visto apenas como algo institucional, que a cultura do consumo esteja em voga. Muitos cristãos em muitas igrejas vão aos cultos, frequentam as programações e até se tornam membros, mas apenas para receber algo de bom para a sua vida espiritual, ao mesmo tempo em que têm em mente que estão fazendo o que agrada a Deus, mas nunca se responsabilizam por discipular outros também. É por isso que pensar sobre discipulado é importante, pois uma igreja que deseja crescer saudável deve ter muito claro que o entendimento bíblico e correto do discipulado, junto da prática do discipulado, traz inúmeros benefícios para a membresia e certamente glorifica a Deus. Eu me proponho a trabalhar esse tema à luz do texto que nós lemos, respondendo 3 perguntas. O que é o discipulado? Por que discipular?
E a terceira pergunta, onde e como discipular? Então, o que é o discipulado? Você se lembra daquela brincadeira Siga o Mestre? É muito provável que essa brincadeira tenha feito parte da sua infância, né? E a ideia dessa brincadeira é muito simples. As crianças faziam um grande círculo, onde uma delas fará gestos, né, para que outras possam imitar, e uma pessoa ficará no centro desse círculo tentando discernir aí quem é o mestre, quem é que faz o primeiro sinal para que os outros possam imitá-lo. E essa brincadeira ela tem, claro, suas variações. Eu, por exemplo, brincava de um jeito mais radical, né? Alguém ia na minha frente de bicicleta, subindo calçada, né? Abner olhou para o Jonathan, não sei se eles brincavam assim. Alguém ia na minha frente andando de bicicleta, subia uma calçada, eu tinha que subir a calçada. Pulava a calçada só com o pneu de trás, eu tinha que tentar pular a calçada só com o pneu de trás. E os irmãos já viram que isso vai causando, né, um pouco de problemas aí. É claro que a vida cristã, meus irmãos, ela está muito longe de ser uma brincadeira. Mas eu creio que nós temos diante de nós o mesmo imperativo, siga o Mestre. E não há outra forma de viver. Após nós entregarmos a nossa vida em sujeição, reconhecendo o senhorio do nosso Mestre, nós precisamos segui-lo. E esse Mestre, veja, não é um mero professor de teologia, não é um pastor conhecido, mas Cristo Jesus, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas e quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, é Ele que nós devemos seguir. Portanto, a natureza do discipulado está estreitamente ligada a seguir a Jesus, e seguir a Jesus é reconhecer-se como um discípulo de Jesus. E, na verdade, quando nós olhamos para o Novo Testamento, inclusive o texto de Atos que nós lemos, a palavra discípulo, ela aparece nesse sentido. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que o termo discípulo se tornou basicamente sinônimo de cristão. Ser um discípulo é ser um cristão. Ser um discípulo de Jesus é ser um cristão. Assim, o que é ser um cristão? É ser um discípulo, um seguidor, e nesse caso, o seguidor do grande mestre Jesus. Mas tendo compreendido o que é ser um discípulo, ser um cristão, um seguidor de Jesus, o que vem a ser então o discipulado? O discipulado, ele está ligado ao que um discípulo faz. E o que o discípulo faz tem uma via de mão dupla. Veja, se o discípulo é um seguidor de Jesus, e o discipulado, por sua vez, é o ato de seguir a Jesus, ao mesmo tempo que nós conduzimos outros a seguir a Jesus. Eu sigo a Jesus e eu, ao mesmo tempo que estou seguindo a Jesus, eu conduzo outros a seguirem a Jesus. Essa é a via de mão dupla do discipulado. Todo cristão, discípulo e seguidor de Jesus tem como responsabilidade ajudar outros a seguir a Jesus, não tomando a si mesmos e suas ideias como modelo. Você não é o modelo nesse seguir, não. Pelo contrário, eu espelho-me em Jesus, imito a Jesus e conduzo outros igualmente a imitarem e seguirem, não a mim, não as minhas ideias, mas a Jesus. Isso fica claro quando nós olhamos para o texto que nós lemos. O verso 16 nos traz esse princípio. E os 11 discípulos, veja, partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Verso 18. E aproximando-se, Jesus falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. E o verso 19 inicia dizendo, portanto, ou seja, à luz disso, ide, fazei discípulos. Perceba que o movimento que está sendo traçado aqui nesses versos é que Jesus ele não dá essa fala, não profere essas palavras para as multidões que o seguiam, não era para aquelas pessoas que acompanhavam o seu ministério de longe, não é para aquela massa cinzenta que acompanhava Jesus enquanto Jesus ele proferia os seus discursos maravilhosos, não, mas aos seus discípulos, aqueles que estavam mais próximos juntos deles, pessoas com quem Jesus se relacionou, pessoas a quem Jesus ensinou enquanto seguiam de perto, gente que ouviu os ensinamentos de Jesus, gente que se deparou com a morte de Jesus, com a ressurreição de Jesus, e que diante desse fato, perceba, Cristo já está ressurreto, nesses versos, quando ele profere essas palavras,
Pessoas que se depararam com a morte, com a ressurreição de Cristo, que abraçaram essa realidade, a realidade que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Eles são os discípulos e são esses homens que compõem a igreja. Perceba, a igreja é composta por discípulos, pessoas que estão fundamentadas no fato de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. São pessoas que contemplaram a cruz de Jesus, olharam para si mesmos e se enxergaram como pecadores, miseráveis, incapazes de se achegar a Deus, e que, à luz dessa realidade, abraçam a maravilhosa mensagem do Evangelho da Graça, respondendo em arrependimento e fé. Portanto, perceba como o discipulado ele não começa com algo que a gente faz. Percebeu isso? O discipulado não começa com aquilo que eu faço, mas pelo contrário, com aquilo que Cristo Jesus fez. Paulo vai dizer que Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou-se por ela. Não fui eu que me entreguei a Cristo em primeiro lugar, mas Cristo que se entrega por mim e por você. E diante disso, meus irmãos, diante dessa verdade, não há outra resposta mais satisfatória do que abraçar essa realidade, render-se ao senhorio de Jesus e segui-lo de todo o nosso coração, para que sejamos contados como seus discípulos. Perceba que isso tem uma implicação, meus irmãos, para a nossa vida cristã. Não há cristãos que não sejam discípulos, ou pelo menos não deveria haver. Ser cristão significa ser discípulo. E ser discípulo de Jesus significa seguir a Jesus. Não há discípulos de Jesus que não estejam seguindo Jesus. É por isso que Jesus ele não quer apenas decisões. Jesus não quer apenas mãos levantadas, Jesus não quer apenas uma estatística, Jesus não quer apenas números, não. Ele quer, de fato, discípulos. Pessoas que se comprometam com Ele, que seguem seus passos, que fazem do seu ensino fonte de vida prática, mas que, acima de tudo, tenham um relacionamento pessoal com Ele. E ao reconhecer essa realidade, ao seguirmos os seus passos, nós somos encorajados a igualmente ajudarmos outros a seguirem a Jesus, do mesmo modo que nós seguimos a Jesus. Portanto, do mesmo modo que um discípulo que não ajuda outros a seguirem a Jesus não é um discípulo saudável, até porque o discipulado tem essa via de mão dupla, eu preciso seguir e ajudar outros a seguirem a Jesus. Uma igreja não pode ser saudável se os seus membros não se comprometem a auxiliarem outros a seguirem a Jesus. Essa via de mão dupla, meus irmãos, ela é a premissa básica do discipulado. Seguir a Jesus é igualmente ajudar outros a seguirem a Jesus. E a pergunta que você e eu devemos fazer é: eu sou um discípulo de Jesus? Eu tenho realmente seguido a Jesus? Ou talvez uma ideia que eu fantasiei sobre Jesus? Uma ideia que me contaram sobre Jesus? Eu tenho seguido a Jesus? Eu tenho ajudado outros a seguirem a Jesus enquanto eu sigo a Jesus? Ou será que eu tenho colocado os meus próprios interesses, a minha pauta, a minha agenda à frente do discipulado? Nós somos lembrados nessa hora que, uma vez estando em Cristo, não somos nós que definimos a nossa agenda, mas o próprio Jesus. Paulo vai nos lembrar isso lá em 1 Coríntios, dizendo: olha, vocês não são seus. Vocês não são de vocês mesmos. Vocês foram comprados por um alto preço. Não somos mais escravos do pecado. Não estamos mais debaixo da tirania do pecado. Nós somos comprados por um Redentor. De forma definitiva, de forma perfeita. Portanto, nós somos dele agora. Ele é, de fato, o nosso Senhor. Cristo Jesus não é apenas o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. E essa implicação deve estar muito clara diante de nós. Mas tendo visto que o discipulado tem em si a implicação de seguir a Jesus, por que nós devemos ajudar outros a seguirem a Jesus? Baseado em que nós devemos caminhar dessa maneira? E eu quero aqui propor 2 motivos principais. O primeiro motivo pelo qual nós devemos, de fato, ajudar outros a seguirem a Jesus é o amor. Nós discipulamos, em primeiro lugar, por amor a Deus, e em segundo lugar, por amor ao próximo. O amor tem um lugar importante quando nós pensamos na vida cristã, sobretudo no discipulado. Esse é, sem dúvidas,
um dos muitos desdobramentos daquilo que Jesus disse aos mestres da lei, quando lhe perguntaram, Senhor, Jesus, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Ele vai dizer, ame ao Senhor e ame o seu próximo. A lei se resume nesses dois aspectos. Ame o Senhor e ame o seu próximo. Perceba que o amor a Deus ele está estritamente ligado ao amor ao próximo. Nenhum de nós pode dizer, olha, eu amo ao Senhor, eu amo a Deus e não amar o próximo. Do mesmo modo que ninguém pode dizer, eu amo o meu próximo, mas não amo a Deus. E para o discipulado isso tem um forte impacto. Lembre-se que nós fomos alcançados por um grande amor que se demonstrou quando o próprio Deus enviou seu Filho Jesus para vir a esse mundo e morrer a morte de cruz em nosso lugar. Perceba que você não era bonzinho. Eu não era bonzinho, nesse estado eu não era amigo de Deus, igualmente você também não era amigo de Deus, nós éramos inimigos do Senhor, estávamos alienados dele, contrários ao Senhor, de costa para Deus, nós não merecíamos, nós sequer tínhamos alguma inclinação natural e favorável para ele, estávamos mortos em nossos delitos, em nossas corrupções, em nossos pecados, mas, e essa é a bendita notícia do Evangelho, mas Deus nos amou primeiro, quando éramos seus inimigos, e estávamos em inimizade para com Ele. E foi nesse estado de miséria, de derrota, onde nós nos encontrávamos, que o Senhor nos deu vida. Ou seja, mesmo sem merecer, nós somos alvos do amor de Deus por nós. Quando nós entendemos, meus irmãos, a nossa real condição e o grande amor de Deus por nós somos, em resposta, convidados a amar a Deus e compartilhar essas boas novas, essa boa mensagem com outras pessoas, como sinal do nosso amor a Deus e por elas também. Isso é inevitável. Se isso for caro para nós faremos isso a tempo e fora de tempo. À luz do amor de Deus por nós amaremos outros também, agora compartilhando essa boa mensagem, essa boa notícia que é o Evangelho. Nós não podemos ver alguém perdido, desgarrado, completamente sem esperança, e não apresentarmos e demonstrarmos o amor que um dia nos alcançou. Do mesmo modo que não podemos ver alguém que está dando os seus primeiros passos na fé cristã e não convidarmos essa pessoa para juntos caminharmos de maneira segura em direção a Cristo. Se você ver uma criança caída no chão, certamente você dará a mão, ajudará essa criança a levantar e dar os seus primeiros passos. É muito bom quando você tem um filho, está crescendo, engatinhando, daqui a pouco ele começa a segurar na parede, você dá um dedo para ele assim, ele segura no seu dedo e vem cambaleando, dando seus primeiros passos, e você ajuda ele a caminhar de forma segura. Igualmente, é isso que nós devemos fazer. Alguém novo em nosso meio, na caminhada cristã, devemos ajudar essa pessoa a seguir a Cristo Jesus. Se encontramos alguém que está desgarrado, completamente longe do caminho do Senhor, igualmente devemos nos achegar a essa pessoa, pregar o Evangelho, apresentar a boa nova, motivado pelo amor a Deus, por nós em primeiro lugar, para que ela igualmente possa conhecer e seguir a Cristo. O cristão segue a Jesus pautado no amor a Deus sobre todas as coisas, ao mesmo tempo em que auxilia outros a seguirem a Jesus, pautado no amor ao próximo, em resposta ao amor de Deus por nós. Portanto, veja como o discipulado deve ser algo que está permeado de amor. E esse tipo de coisa, só o Evangelho da graça produz. Então, esse é o primeiro motivo, o amor. Mas o segundo motivo do porquê discipulamos é a obediência. O verso 19 nos traz um imperativo muito claro: ide, fazei discípulos. Traz um imperativo: fazei discípulos. Perceba que nesse ponto Jesus ele não está dando uma sugestão. Olha, se eu fosse vocês, eu aconselho vocês, se puderem, claro, se não for tão pesado assim para vocês fazerem discípulos, isso vai me agradar de certa maneira. Por favor, eu sugiro isso. Não é um conselho, meus irmãos, não é nenhum tipo de sugestão, é um imperativo, é um mandamento. Ligado ao aspecto do amor, há também um imperativo para que obedeçamos ao mandamento de Jesus. E veja como parte da nossa obediência é igualmente levar outros a obedecer a Jesus. Nós precisamos apresentar o Evangelho de tal forma
que possamos ajudar pessoas a seguirem a Jesus em obediência, para que posteriormente essas pessoas possam fazer o mesmo com outras pessoas, motivados pela mesma obediência que nós. Observe que as últimas palavras de Jesus, registradas no Evangelho de Mateus, apontam para o caráter distintivo dos seus seguidores. Os seguidores de Jesus não seriam conhecidos por levantarem bandeiras políticas, não seriam conhecidos por se vingarem daqueles que se opõem ao cristianismo, mas seriam conhecidos como discípulos que fazem discípulos de Jesus, demonstrando o amor que é resultado do amor de Deus por nós. Esse é o nosso chamado, e nós devemos responder em total obediência. E isso serviu para os primeiros discípulos, igualmente serve para mim e para você, pois o próprio Jesus disse que Ele estaria conosco todos os dias até o final dos tempos. Perceba que não há escolha. Não há escolha para mim, não há escolha para você. Um discípulo de Jesus não pode escolher não conduzir outros a Jesus. Se a opção escolhida pelo seguidor de Jesus for a opção de não conduzir outros a Cristo, ele está demonstrando que o amor recebido por Deus foi insuficiente para que ele ame o seu próximo. Do mesmo modo, não se preocupar em fazer discípulos é pecar contra Deus e pecar contra o próximo. Pecamos contra Deus ao desobedecê-lo e pecamos contra o próximo toda vez que arbitramos sobre quem merece ouvir ou não o Evangelho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E essa tem sido muitas vezes a causa da nossa desobediência. Quantas vezes eu e você temos sido fracos no exercício da nossa missão, a ponto de rotular uma pessoa afirmando que ela não merece ouvir o Evangelho, muitas vezes porque essa pessoa tem um pensamento político diferente do seu, porque essa pessoa tem gostos dos seus, ou porque a ética moral ou a ética sexual dessa pessoa é diferente da sua, e com isso nós deliberamos, até muitas vezes de forma inconsciente, aqueles que podem ou não ouvir o Evangelho. O que aprendemos com Jesus à luz dos evangelhos é que devemos olhar para um homem enxergando como um pecador. E pecador, meus irmãos, são simplesmente pecadores. Não há castas, não há níveis de pecadores. Todo homem é pecador e carece ouvir o evangelho, a fim de que este se coloque aos pés de Cristo, em arrependimento e fé, a fim de que tenha os seus pecados perdoados. E o que eu e você somos nesse processo? Nós somos apenas instrumentos para pregar o Evangelho e fazer discípulos. Eu quero que você atente para o fato de que essa perspectiva não nos tira do mundo. Quando uma pessoa segue a Cristo Jesus, você não é abduzido. A pessoa não é abduzida e jogada e colocada num outro tipo de dimensão. Não, nós não somos convidados a igualmente vivermos em uma bolha gospel. O nosso chamado é para que, enquanto nesse mundo, vivendo a vida que nós vivemos, em nossos contextos de trabalho, escola, universidade, vizinhança, enfim, nesse contexto, possamos influenciar e testemunhar a outros, dizendo que nós encontramos aquele que é a única esperança para homens e mulheres pecadores, como eu e você. Desse modo, nós discipulamos por amor e obediência a Deus em primeiro lugar. E essa é a resposta do porquê nós discipulamos. Mas as últimas palavras de Jesus também respondem à pergunta onde e como discipular. Durante o ministério e antes da crucificação, Jesus ele havia dito que a sua missão era apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós vemos isso em Mateus capítulo 15. Mas agora, após a sua ressurreição, ele, o exaltado juiz de toda a terra, ressuscitou com autoridade do Todo-Poderoso, como aquele que é o Filho do Homem, e o governo de Jesus, portanto, ele se estende além de Israel para todas as nações, e é isso mesmo que ele vai dizer no verso 18, que toda autoridade me foi concedida no céu e na terra, e à luz dessa autoridade, depois de afirmar essa verdade, ele vai dizer, portanto, ide. Perceba que alguns discípulos, quando encontraram com Jesus, adoraram a Jesus, outros sentiram medo, né? Eu me pergunto, quem é esse homem que convida pessoas medrosas para um empreendimento tão grandioso?
mas claro, isso não está debaixo da autoridade desses homens, mas da autoridade dele mesmo, ele quem concede autoridade para que esses homens dúbios possam avançar e propagar o evangelho e fazer discípulos. E depois dessa verdade ele diz, olha, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que eu vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Essas palavras de Jesus certamente nos darão norte para responder a pergunta onde e como discipular. Em primeiro lugar, devemos fazer discípulos de todas as nações. Eu quero que você atente para o fato que o evangelho não está restrito, meus irmãos, a um bairro, a uma cidade ou a um país. Ser discípulo não é uma alegria apenas do europeu. Ser discípulo de Jesus não é apenas uma alegria do americano, não. Devemos alcançar todas as nações. O discipulado deve se estender a todos os povos, a todas as nações. Isso é interessante porque o primeiro verso do Evangelho de Mateus chama Jesus de filho de Abraão. Mateus, ele quer com isso nos lembrar da promessa original de Deus a Abraão, quando o próprio Deus vai dizer a Abraão que de ti farei uma grande nação, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, o testemunho bíblico é o de que Deus sempre teve um plano para levar a sua salvação até os confins da terra, a todas as nações e a todos os povos. E agora, nos últimos versos do Evangelho de Mateus, nós encontramos um grupo de discípulos reunidos em um monte com Jesus, aprendendo que a promessa de Deus da bênção internacional a Abraão culmina aqui. Deus cumpriria a sua promessa feita a Abraão, de que a sua salvação abrangeria todos os povos, abrangeria todas as nações. Então, aqui está como todas as nações da terra seriam abençoadas. Todos os discípulos seriam responsáveis por assegurar que a mensagem do Evangelho de Jesus chegaria a todas as nações. Perceba que a grande promessa de Deus dada a Abraão, ela é verdadeira, ela se cumpre, e eu e você somos instrumentos para levar o Evangelho a todas as nações. Claro que isso se cumpre na pessoa bendita de Jesus, onde nele todas as famílias da terra são abençoadas, logicamente, mas para que essas famílias sejam abençoadas, precisam encontrar-se com Cristo Jesus. Nós vimos hoje aqui na EBD, não é? O pastor trabalhando o aspecto da confissão de fé do 689, Cristo como mediador, e ele disse esse aspecto, né, em uma das perguntas feitas aqui sobre a autoridade e tal, e o pastor falou que quando a nação está sob juízo, muitas vezes o evangelho está subtraído daquela nação. Perceba como, de fato, para se transformar a vida de um homem por inteiro, não é a política, não é a economia, não é a sociologia, não, mas é o evangelho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, precisamos pregar o evangelho. Precisamos ajudar outros a seguirem a Jesus, apresentar o evangelho, conduzir outros a Jesus. Olha, nós encontramos aquele de quem os profetas falaram, aquele, o Messias ungido, esperado por tanto tempo. Nós encontramos a salvação, o Filho bendito de Deus. Você percebe a beleza disso? Somos chamados a ser participantes de um empreendimento que não começa 16 anos atrás com essa igreja, que não começa muito menos em Mateus 28, mas em Abraão. Se nós voltarmos mais um pouco, como nós vimos hoje, né? Gênesis 3, creio que o verso 16, quando ele vai dizer, Deus vai dizer que viria aquele que pisaria, esmagaria a cabeça da serpente. Então não começa 16 anos atrás com a Igreja Batista do Redentor. Não começa em Mateus 28 com essas palavras de Jesus, mas muito tempo atrás. E Deus nos dá o privilégio de sermos seus discípulos. E através do amor e da obediência a Ele, podemos abençoar todas as famílias da terra. Como? Pregando o Evangelho e fazendo discípulos de Jesus. Ligado a isso, eu me arrisco a dizer um outro fato, estando o pastor Paulo Vale aqui, um homem perito em grego, em linguística, inclusive aprendi esses dias uma palavra, né, bucólico, por isso que usei, ele repetiu, né, os irmãos não sabem o que é bucólico. Quem aqui não sabe o que é bucólico? Quem aqui não pode levantar a mão, irmão, tranquilo. Não sei o que é bucólico, levanta a mão. Poucas pessoas, isso é bom. Não sabe, pergunta o pastor depois.
Eu precisei procurar no Google, mas os irmãos perguntam para ele. Gramaticalmente, o único verbo que está no imperativo, no original, aqui é fazer discípulos. Como nós vimos, esse é um mandamento direto da parte de Deus para cada um dos seus seguidores. O imperativo é fazei discípulos. Mas ele prossegue dizendo como nós fazemos esses discípulos, e aqui há 3 verbos que originalmente estão dando o sentido do gerúndio, como nós fazemos discípulos. Se esse é o mandamento, fazer discípulos, como nós devemos fazer? 3 verbos: indo, batizando e ensinando. Mas eu quero que você atente para um fato muito interessante. Se fazer discípulos depende de ir, batizar e ensinar, quem está enviando aqueles que vão? Quem está batizando? Quem está ensinando? Até aqui eu creio que os irmãos tenham entendido que há um aspecto individual no discipulado. Há um aspecto que compete a mim, enquanto indivíduo, vamos assim dizer, ao meu CPF e ao seu CPF. Há um aspecto que compete a mim e um aspecto que compete a você, mas há também, dentro dessa santa convocação, um aspecto comunitário. Precisamos compreender que a grande comissão de Jesus não é apenas para nós, como cristãos individuais, mas para nós enquanto igreja local. Há um aspecto corporativo aqui em vigor. Eu creio ter dito isso no primeiro dia, que muitos teólogos têm definido o conceito de igreja como um corpo de cristãos que estão em comunhão regular e responsável, onde a palavra é pregada corretamente e o batismo e a ceia do Senhor são administrados corretamente. Isso é o que essa igreja, na maioria das definições que nós encontramos. Uma igreja é um corpo de cristãos que estão em comunhão regular, ou seja, pactuados, aliançados, onde a palavra de Deus é pregada com fidelidade, corretamente, muito do aspecto que nós vemos ontem. Então, se de fato uma igreja negligencia a palavra de Deus, ela não pode ser considerada uma igreja dentro desse aspecto, uma igreja verdadeira. E uma igreja é igualmente o lugar onde o batismo e a ceia do Senhor são administrados corretamente. E eu entendo que essa é uma definição coerente e ela tem uma estreita ligação com a grande comissão. Primeiro, uma igreja é um lugar onde a palavra é pregada corretamente. Nós somos o povo de Deus. Fomos criados pela palavra de Deus, sustentados pela palavra de Deus. É a palavra de Deus quem cria os discípulos. Por meio da palavra pregada é que os discípulos, vamos assim dizer, vêm à existência. Pela fé, lógico, aquilo que nós vimos lá no primeiro encontro, sexta-feira. O que o Evangelho exige de nós? Arrependimento e fé na verdade bendita do Evangelho. E a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo Jesus, as boas novas. Então, nós somos um povo que somos construídos, nós nascemos pela palavra de Deus. Mas, em segundo lugar, uma igreja é um lugar onde as ordenanças, o batismo e a ceia são corretamente praticadas. As ordenanças não nos salvam, né? Nós sabemos disso. Você não é salvo porque você foi batizado. E isso é administrar corretamente o batismo. O batismo não é para salvação. Ele é um sinal externo daquilo que acontece primeiro onde? Dentro de nós. O batismo e a ceia do Senhor são a dramatização do Evangelho. É o Evangelho visível diante de nós. Elas são a forma como a comunhão da igreja exerce a sua responsabilidade uns com os outros. Portanto, a palavra nos cria como um povo de Cristo e as ordenanças nos distinguem. Dito isso, pense novamente nos 4 comandos da grande comissão, olhando para os versos 19 e 20. Ide, fazer discípulos, batizai e ensinai. Quem faz tudo isso, meus irmãos? Quem envia os cristãos que farão discípulos? Quem reconhece que um discípulo é, de fato, um discípulo de Jesus ao batizá-lo? Perceba que, e eu gosto muito dessa ilustração, a igreja não torna ninguém um discípulo de Jesus. É a palavra de Deus quem torna um discípulo. É a palavra de Deus quem nos dá a vida. O que é que a igreja faz? O que é que a igreja é nesse processo? E por que isso está ligado ao batismo? Perceba. A igreja é como se fosse uma embaixada.
Se você for, por exemplo, aos Estados Unidos, a um outro país, não é? Você precisa de um passaporte para que você possa, de fato, se identificar. Sou brasileiro, sou chileno, sou argentino. Precisa de um passaporte. Mas se você perde um passaporte, o que acontece? Está com problema, né? Está nos Estados Unidos, perdeu seu passaporte. Você precisa procurar, em primeiro lugar, uma embaixada. Por que uma embaixada? Porque a embaixada é que vai te reconhecer um brasileiro, de fato. A embaixada não vai te fazer um brasileiro. Não vai te fazer um brasileiro. Ela vai reconhecer, à luz dos seus dados digitais, alguma coisa lá que eu não sei, e espero nunca saber, porque eu nunca perdi um passaporte, espero nunca passar por isso, né? Mas ela vai reconhecer que você é um brasileiro e vai te dar um passaporte provisório até que você chegue em casa e tire um outro passaporte definitivo. A embaixada reconhece, a igreja é de fato é uma embaixada do Senhor nessa terra. A igreja reconhece, olha só, você é um discípulo e nós vamos batizar você porque nós cremos que os frutos do evangelho que você está produzindo. Nós reconhecemos que de fato você é um discípulo, por isso nós vamos mostrar para o mundo aquilo que o evangelho fez na sua vida. Você está morto para o pecado e ressurreto agora para a nova vida em Cristo Jesus. Quem reconhece que um discípulo é de fato um discípulo de Jesus ao batizá-lo, e não para por aí, ajuda esse discípulo a crescer ao ensiná-lo na palavra de Deus. Perceba que não é uma mera agência missionária. As agências missionárias têm um papel importantíssimo, mas quem faz isso não é uma igreja missionária, mas uma igreja local. A igreja local é o meio normal que Deus nos deu para o cumprimento da grande comissão e, consequentemente, do discipulado. Portanto, veja como a igreja é importante nesse processo, mesmo que, em última instância, sejam os membros que farão essa tarefa. Mas eles são treinados, equipados e enviados pela igreja. E o que uma igreja comprometida com o discipulado e a grande comissão faz? Quero trazer 3 aspectos. O primeiro deles é que uma igreja comprometida com o discipulado e a grande comissão, ela cultiva uma cultura de discipulado interna. Uma igreja comprometida com a grande comissão, ela cultivará e fomentará uma cultura de discipulado entre a membresia, entre os próprios membros. Um membro, como nós vimos, está aliançado a outro membro, está pactuado com outro membro. Um membro precisa se responsabilizar em ajudar outros crentes a crescerem na fé. Homens mais velhos na fé, discipulando os mais jovens. Então, eu reforço o convite do pastor, venha no sábado que vem, você que é mais jovem, porque isso é natural, isso acontece naturalmente dentro da comunidade, os mais velhos conduzindo os mais jovens. Isso é natural e é muito benquisto dentro da comunidade. Mulheres mais jovens buscando as mais velhas, as mais experientes, para aprender sobre o Evangelho, mas também aprender sobre a vida cristã. Isso precisa acontecer de modo natural, primeiro em nossa comunidade. Quer ver uma ilustração disso? Tito, capítulo 2. Os homens mais velhos sejam equilibrados, mas também acompanhem os mais jovens, igualmente as mulheres, ensinem as mais jovens nos aspectos do lar, da casa. Eu sei que isso não acontece, mas convide uma pessoa mais... se ofereça, né, para ir para a casa de uma pessoa mais experimentada. Olha, eu vou passar a roupa enquanto nós conversamos sobre a vida cristã. Deixa eu ir na sua casa, ajudar você a lavar seus pratos lá. Eu quero aprender mais com a senhora sobre a vida, como que eu crio meus filhos. Eu estou com tantos problemas, tantas dúvidas em relação à vida. Nossa, eu me espelho tanto na senhora. A senhora poderia me ajudar nesse aspecto, na minha caminhada cristã, na minha vida cristã? Eu acho que foi o pastor que me falou que a cada 5 meses tem um encontro aqui onde uma pessoa mais experiente compartilha a sua vida, não é com os jovens. Meus irmãos, parabéns. É isso que tem que acontecer mesmo. Isso tem que acontecer de forma natural dentro da comunidade. Portanto, essa cultura do discipulado deve nascer primeiro dentro da nossa comunidade. Uma igreja pactuada, aliançada. Eu tenho responsabilidade sobre o outro tem responsabilidade igualmente sobre mim. Nós caminhamos juntos em direção a Cristo Jesus. Mas também é uma comunidade que cultiva uma cultura de discipulado externa. Uma igreja comprometida com o discipulado investirá energia equipando os seus membros a fim de que eles tenham cada vez mais condições
de compartilhar o evangelho com seus vizinhos, amigos não cristãos. Lembre-se que a igreja se reúne aqui nesse espaço, talvez 2 horas por domingo, mais 1h30 na quarta-feira, 4 horas por semana. Mas, ao longo da semana, a igreja se dilui na cidade. A igreja se dilui da cidade. Os irmãos aqui estão nos mais variados contextos. Contexto esse que o pastor possivelmente jamais entrará. Possivelmente contextos onde os presbíteros dessa igreja, os líderes dessa comunidade, jamais estarão. Mas você está lá, e nesse contexto, é nesse ambiente que você precisa ser sal da terra, luz do mundo, fazer a diferença, conduzir outros a Cristo Jesus por meio do Evangelho. É por isso que isso é feito em meio e por meio da igreja local. É a igreja que envia os irmãos para se diluírem na cidade ao longo da semana. Equipam os irmãos, dão ferramenta aos irmãos, exposição bíblica forte, um púlpito forte, uma proa forte, não é verdade? Para que os irmãos de fato possam se diluir durante a semana e pregar o Evangelho, e assim, para que um dia possamos alcançar volta redonda para Cristo Jesus. Igualmente, uma igreja comprometida com o discipulado, ela esforça-se para fortalecer outras igrejas e plantar outras igrejas. Uma igreja que entende o conceito bíblico do discipulado e que sabe que a própria igreja tem um papel importante nesse processo, vai almejar com que outras igrejas na sua localidade possam crescer igualmente no conhecimento do Senhor. Não é só essa igreja que tem que crescer, mas devemos ansiar que outras igrejas da comunidade igualmente vivam e conheçam, entendam biblicamente o que é o Evangelho, que tenham púlpitos fortes, que preguem a palavra do Senhor com fidelidade. Devemos almejar não só que a Igreja Batista do Redentor alcance isso, mas também que outras igrejas da comunidade aqui em Volta Redonda possam crescer no conhecimento do Senhor. Possamos também, igualmente, devemos plantar outras igrejas que farão discípulos e equiparão discípulos para fazerem outros discípulos de Cristo Jesus. Portanto, nós não podemos desejar apenas que a nossa igreja cresça nessa compreensão, mas que todas as igrejas. E para isso nós trabalharemos igualmente, investiremos em revitalização e, por que não, em plantação de igrejas também. Eu sempre gosto de dizer que todo o Evangelho de Mateus ele foi escrito em certa medida para ser um convite ao discipulado. Quando nós olhamos de forma panorâmica para o Evangelho de Mateus, nós vemos que ele é dividido propositalmente, ao meu ver, pelo autor em 5 seções. O Evangelho de Mateus ele é conhecido como o Evangelho do discurso ou o Evangelho dos sermões, pelo menos desde o século II. E é interessante que cada seção desse Evangelho inicia com atividades ministeriais de Jesus, seguidas de um sermão, e se fecha com o uso de expressões conhecidas como colofão. O colofão é a nota final de um manuscrito que fornece referência sobre a obra e o autor. Se nós pegarmos, por exemplo, Mateus 1 e Mateus capítulo 2, nós veremos que ali há uma narrativa introdutória. Mateus capítulo 3 e 4 são atividades de Jesus. Se você quiser voltar lá atrás e vir acompanhando comigo, pode fazer. Mateus capítulo 3 e 4 são atividades de Jesus, quando Jesus sai, começa a curar pessoas. Capítulos 5, 6 e 7, Sermão do Monte. E é interessante que Mateus capítulo 7, o verso 28, e isso aparece por 5 vezes no Evangelho de Mateus, sempre depois da atividade e do sermão, há um colofão, que é quando, volto a dizer, há uma nota final do manuscrito, onde um autor ele coloca o seu nome ali, ele autentica que de fato aquele manuscrito é dele. Mateus capítulo 7, 28 diz, quando Jesus acabou. Ou seja, isso que nós vimos agora, essas atividades de cura e esse sermão maravilhoso que é o Sermão do Monte, foi Jesus que falou. Mateus capítulo 11, verso 1, tendo acabado Jesus, depois da atividade e do sermão lá de Mateus capítulo 10, da comissão da igreja, onde Jesus envia seus discípulos. Mateus capítulo 13, verso 53, tendo Jesus proferido,
depois das atividades e das 8 parábolas lá em Mateus 13. Mateus 19, verso 1, concluindo Jesus. Mateus capítulo 14, 17, atividade. Mateus capítulo 18, um sermão. Mateus autentica, dizendo, olha, foi Jesus que fez, concluindo Jesus. E Mateus capítulo 26, havendo Jesus concluído, depois de Mateus 19, 23, e o último sermão no Evangelho de Mateus, o sermão escatológico das últimas coisas. Depois desses 5 grandes blocos e desses colofões, onde Mateus diz, olha, isso é obra de Jesus, foi Jesus quem fez e foi Jesus quem proferiu essas palavras. Depois dessas coisas, nós temos a narrativa da paixão. Mateus 26 até Mateus 28, o verso 10. E depois da narrativa da paixão, nós temos o epílogo. E no epílogo, meus irmãos, o leitor do Evangelho, ele é confrontado. Ele é confrontado. Há uma bifurcação diante dele agora. Nós temos no primeiro movimento desse caminho, dessa bifurcação, a negação do fato. As pessoas leem o Evangelho e diante de si tem um caminho negar isso. Como fizeram, por exemplo, Mateus capítulo 28, de 11 a 15, os fariseus e alguns sacerdotes. Eles, depois da ressurreição de Cristo Jesus, depois de perceberem que o túmulo estava vazio, eles chegaram para os soldados, ofereceram dinheiro, falaram assim, olha só, neguem isso. Certo? Neguem isso, porque se isso vazar, isso vai dar um problema. Digam que isso aí foi uma história, foram os discípulos deles, enfim. E o verso 15 nos diz que essa história tem sido divulgada entre os judeus até o dia de hoje. Então, diante do Evangelho de Mateus, onde Mateus vai apresentar quem foi a pessoa de Jesus, dizendo as obras de Jesus e os sermões de Jesus, você tem um caminho, você pode negar esse fato. Mas o epílogo traz uma outra maravilha para a gente, que é justamente o convite ao discipulado. Mateus 28, verso 16 ao verso 20. Nós temos 2 caminhos, meus irmãos. À luz da verdade que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, à luz da sua vida e obra, um homem pode negar essa verdade, mas um homem prudente abraça essa realidade. E os que abraçam essa gloriosa verdade são a igreja. A igreja é composta por aqueles que abraçam a realidade de Jesus, que aceitam o seu chamado e que, deixando tudo, seguem a Jesus. Portanto, a natureza da igreja é a natureza do discipulado. Há 2 caminhos diante do leitor. Você pode negar esse fato, como alguns fazem até hoje, dizem, olha, eu não quero saber de Jesus, isso aí eu vou deixar para me preocupar lá na frente, ou então, eu nem me preocupo com isso aí, eu estou tão bem, estou com minha vida tão bem. Muitas pessoas querem ficar presas em seus orgulhos, em suas maldades, em seus próprios pecados, em sua corrupção, e abandone esse fato. Mas há um outro caminho, abraçar a verdade, abraçar a realidade que Jesus de fato é o Filho do Deus vivo, como disse Pedro. Olha, de fato, eu vou ancorar a minha vida nessa verdade. Eu reconheço que eu sou um pecador, um miserável, que careço em todas as instâncias e vertentes do Cristo crucificado e ressurreto. Eu vou abraçar essa realidade. E os que abraçam essa realidade têm um compromisso. Agora vocês vão e façam discípulos. Não tem para onde correr, como a gente diz lá no Nordeste. Precisamos ir e fazer discípulos e assumir todos os custos que esse mandamento nos impõe. E sabe quem foi um exemplo disso? O próprio Mateus. Mateus foi um exemplo disso. Mateus capítulo 9, veja lá comigo, rapidamente, 2 versos. Mateus capítulo 9, versos 9 e 10. Saindo dali, o texto nos diz, Jesus viu um homem chamado Mateus que estava sentado na coletoria e disse, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E o verso 10 nos diz, estando Jesus à mesa na casa de Mateus, chegaram muitos publicanos e pecadores e se sentaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. Perceba o movimento aqui duplo. Mateus, ele não ignorou o chamado de Jesus, mas ele segue a Jesus. E o que acontece depois no verso 10? Ele prontamente conduz outros a Cristo Jesus. Mateus abre a porta da sua casa para receber os seus amigos, porque não era um amigo de Jesus. Mateus era tido como traidor da nação de Israel.
era um coletor de impostos, aquele que tirava do povo judeu, do povo de Israel, e dava os recursos para o imperador romano. Claro que isso era liberado, né? O imperador, de fato, de Roma, ele dizia que isso deveria ser feito, mas muitos coletores de impostos, depois de irem lá e pegarem os impostos, extorquiam o povo e retiravam deles ainda mais dinheiro. Portanto, eram os traidores. E Mateus anda com esse tipo de gente. É com esse tipo de gente que Mateus anda. E o que é que acontece nesse texto? Jesus passa, vê aquele homem pecador, não faz escolha se é um coletor de impostos, se é um traidor da nação, não tenta puxar o histórico de Mateus, não, segue-me. Mateus ouve a palavra de Deus e a palavra de Deus cumpre os seus propósitos, né? Mateus segue a Jesus, mas no verso 10 diz que ele mesmo conduz outros para a sua casa. E naquele momento, naquele tempo, quando um mestre era convidado para jantar, para um tipo de banquete, não era apenas um banquete físico, mas ele iria também expor suas ideias e tal, e Jesus, nós sabemos o que ele foi expor. Ele foi expor o Evangelho. E aqueles homens que ali estavam, na casa de Mateus, depois de Mateus fazer tudo isso, conduzindo-os para a sua casa, eles igualmente têm a oportunidade e o privilégio de seguir a Jesus. Eu creio, meus irmãos, que um dos meios mais frutíferos para o discipulado é o relacionamento. Foi assim no início da fé cristã e eu creio que é assim hoje. O relacionamento. Você ganha a confiança da pessoa e igualmente conduz essa pessoa a Cristo Jesus. Apresenta o Evangelho e vai conduzindo essa pessoa para Cristo Jesus. Não compete a você se essa pessoa virá a Cristo de fato ou não, mas te compete ser instrumento, pregar o Evangelho e conduzir essa pessoa a Cristo Jesus. Eu sei que há muitos jovens aqui, universitários até, que talvez tenham travado, ou estejam até hoje travando batalhas sangrentas na sala de aula por conta da sua fé. Talvez você seja a única pessoa dentro da sua sala que é um cristão de fato, tem uma cosmovisão cristã, e ali você está diante de 30, 40 alunos e surge uma ideia, surge um debate, de repente, de um professor de história, a filosofia, enfim, qualquer tipo de professor também, né, que tente se levantar para poder pregar contra o Evangelho, e você está ali, e muitas vezes eu sei que você quer se levantar e você quer falar um monte de coisa, e talvez você já tenha feito isso, e você tenha notado que não foi tão bom assim, né? São 30 contra 1, né, meus irmãos? Aí fica complicado, né? 30 contra 1. Se eu puder dar um conselho, vá no relacionamento. Esquece grupo, vai no 1 a 1. Vai no 1 a 1. Muitas vezes as pessoas reproduzem uma coisa porque estão dentro da massa, dentro do grupo. Mas se aproxime daquela pessoa, conheça mais aquela pessoa, se preocupa com aquela pessoa, faça com que aquela pessoa ganhe a sua confiança e você ganhe a confiança dela para que ela possa falar as coisas da vida e a partir dessas coisas da vida você possa devagarzinho ir pregando o Evangelho da graça de Deus. Eu tenho certeza que Mateus, ele não fazia ideia da dimensão do que era seguir a Jesus e mais ainda, não sabia a dimensão da missão que o Senhor lhe daria. Mateus depois tornou-se um dos discípulos mais próximos de Jesus, um dos apóstolos, e escreve esse maravilhoso Evangelho. Eu sei que é difícil para nós, enquanto igreja, enquanto membresia também, compreendermos na totalidade os frutos do discipulado ao conduzirmos outros a Jesus. No exercício da missão, meus irmãos, a gente não vai ter ideia do que a gente está fazendo, que tipo de missão é essa, a dimensão dessa missão. Mas eu creio que, sem dúvidas, um dia, na glória celestial que nos aguarda, nós veremos nossos amigos, colegas e todos aqueles que vieram a Cristo por intermédio da nossa pregação. E neste dia, saberemos de fato o peso da palavra de Deus. Saberemos a importância do discipulado. Daremos graças a Deus por ter nos comissionado para essa grande missão. E nós veremos naquele dia como foi bom ter o Emanuel, o Deus conosco, ao nosso lado em todo o tempo. Ele nos dá a missão, nos dá a autoridade, mas ele diz, olha, eu vou estar com vocês até o final dos tempos. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tua palavra,
e pedimos que o Senhor nos desperte para o discipulado. Que o Senhor nos desperte para pregar o Teu Evangelho, o Evangelho da graça, que o Senhor mesmo nos desperte para fazer discípulos do Senhor, ensinando esses discípulos a Tua verdade, batizando. Ó Deus, nos dá intrepidez e coragem para que nós possamos fazer isso. Não para que o nome dessa igreja esteja em evidência, ó Pai, mas para que o Teu nome seja glorificado a tempo e fora de tempo. Nos ajuda à luz dessa verdade e nos incomoda de fato, ó Deus, a sairmos da inércia, a deixarmos o nosso comodismo, ó Deus, e a nos ancorarmos na Tua palavra, na verdade de que se abraçamos o fato de que o Senhor é o Filho do Deus vivo, devemos igualmente conduzir outros nesse mesmo caminho. Nos ajuda, é o que nós te pedimos. Que essa igreja possa continuar por tantos anos, ó Deus, assim como tem sustentado até aqui, pregando o Evangelho, fazendo discípulos do Senhor, batizando e ensinando. Abençoa o pastor Paulo na liderança deste povo. Abençoa cada presbítero, cada pessoa que tem auxiliado o teu servo nesse ministério. E abençoa cada membro, Pai, de forma que o teu Evangelho, o tesouro da igreja, jamais se aparte dessa comunidade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.